Há mais de 5.000 anos, uma das mais impressionantes civilizações da história emergiu no coração do deserto, o Egito Antigo. Seu legado atravessou os séculos, influenciando culturas, ciências e crenças do mundo inteiro. Como os egípcios construíram um império tão grandioso? Como seu conhecimento moldou a humanidade? Hoje, vamos mergulhar na história do Egito Antigo. A vida no Egito girava em torno do majestoso Nilo. Suas águas fertilizavam as terras e permitiam o crescimento de cidades prósperas. Com uma organização social bem definida, os egípcios eram governados por um faraó, considerado um deus vivo. A sociedade era dividida em camadas. No topo, o faraó e a nobreza. Abaixo, sacerdotes e escribas. E na base, artesãos, agricultores e trabalhadores. Todos desempenhavam um papel essencial na manutenção do império. A religião era central para os egípcios. Eles acreditavam na vida após a morte e preparavam seus mortos com rituais meticulosos. Os deuses regiam cada aspecto da vida, e templos foram erguidos para honrá-los. O Egito Antigo era uma sociedade incrivelmente avançada para sua época. O sistema agrícola, por exemplo, dependia das cheias do Nilo, e os egípcios desenvolveram um calendário sofisticado para prever esses ciclos. Isso permitiu o crescimento de cidades e a manutenção de um governo centralizado por milhares de anos. A escrita hieroglífica foi um dos maiores legados do Egito. Ela não era apenas um meio de comunicação, mas também uma forma de perpetuar a cultura, registrar feitos dos faraós e, claro, garantir que os mortos fossem lembrados na eternidade. Durante muito tempo, acreditou-se que as grandes construções egípcias eram feitas por escravos. Mas hoje sabemos que a maioria dos trabalhadores era composta por cidadãos bem treinados e organizados. Muitos recebiam pagamento em pão e cerveja e viviam em cidades próximas aos canteiros de obras. Os egípcios tinham um estilo de vida surpreendentemente avançado para a época. Suas casas eram feitas de tijolos de barro e possuíam pátios internos para ventilação. O vestuário era simples, geralmente de linho, devido ao calor escaldante do deserto. Homens e mulheres usavam maquiagem, tanto por estética quanto para proteção contra o sol. Mas, e a educação? Bem, essa era um privilégio para poucos. Apenas os filhos da elite podiam se tornar escribas, um dos cargos mais respeitados do Egito. O aprendizado era rigoroso e os alunos passavam anos dominando não apenas a escrita, mas também matemática, astronomia e até leis administrativas. Os egípcios não apenas registravam sua história, mas também faziam cálculos avançados para a construção de templos e pirâmides. Eles tinham noções sofisticadas de geometria e criaram um calendário baseado nos ciclos do Nilo. O comércio era o sangue que mantinha o império pulsando. Ouro, papiro, grãos e pedras preciosas eram negociados com outros povos. O Nilo e o Mar Mediterrâneo eram as rotas que conectavam o Egito ao restante do mundo conhecido. E se engana quem pensa que o Egito Antigo era um mundo dominado apenas por homens. As mulheres egípcias tinham direitos raros para a época. Elas podiam possuir propriedades, administrar negócios e até mesmo governar. Hatshepsut, uma das mais poderosas faraós, provou que o poder também podia estar nas mãos de uma mulher. E, séculos depois, Cleópatra VII reafirmaria esse legado, governando com inteligência e habilidade política, tornando-se uma das figuras mais icônicas da história egípcia. Cleópatra, mais do que uma rainha, foi uma estrategista nata. Aliou-se a Júlio César, garantindo sua posição no trono egípcio.
Após sua morte, uniu-se a Marco Antônio, compartilhando não apenas um romance ardente, mas uma aliança política crucial para a sobrevivência do Egito. No entanto, essa união a colocou em rota de colisão com Otaviano, o homem que se tornaria o imperador Augusto. Mas Cleópatra não era apenas uma peça no jogo de poder romano. Fluente em várias línguas, mestre da diplomacia, ela foi a última governante da dinastia Ptolomaica, lutando com astúcia para preservar a independência egípcia diante do avanço implacável de Roma. O Egito Antigo nos presenteou com alguns dos mais impressionantes tesouros já descobertos. Entre tumbas seladas por milênios, câmaras ocultas e templos esquecidos, objetos magníficos foram encontrados, revelando detalhes sobre a vida, a crença e o poder dos faraós. E uma das descobertas em 1922 é a tumba de Tutankhamon, por Howard Carter, revelou um impressionante conjunto de artefatos. Entre eles, sua icônica máscara funerária, feita de ouro maciço e incrustações de lápis-lazuli e turquesa, um símbolo da grandiosidade egípcia. Mas não foi apenas ouro que foi encontrado. Cetros, tronos, carruagens e até mesmo alimentos foram deixados para que o jovem faraó pudesse usufruir na vida após a morte. Além de Tutankhamon, outras tumbas revelaram relíquias impressionantes. Os egípcios acreditavam que a magia dos amuletos poderia proteger seus mortos. Então, sarcófagos eram acompanhados por estatuetas chamadas Ushebtis, pequenos servos que, segundo a crença, trabalhariam para o faraó no além. As inscrições nas tumbas não eram apenas decorações. Elas continham feitiços retirados do Livro dos Mortos, um conjunto de encantamentos que guiava a alma na travessia para a eternidade. Entre essas pinturas também encontramos representações dos próprios deuses egípcios, figuras fundamentais para a crença na imortalidade. Mas os maiores mistérios ainda repousam dentro das pirâmides. Essas colossais estruturas não eram apenas símbolos de poder, mas verdadeiros portais para a imortalidade. E é impossível falar do Egito sem mencionar suas estruturas mais emblemáticas, as pirâmides. Construídas há mais de 4.000 anos, elas continuam a desafiar nossa compreensão. Como uma civilização antiga foi capaz de erguer monumentos tão grandiosos com tecnologia aparentemente rudimentar? Esta pergunta ainda intriga estudiosos e desperta inúmeras teorias. Entre as teorias mais aceitas, está a ideia de que os egípcios utilizaram imensas rampas para transportar os blocos de pedra, esculpidos e arrastados do leito do rio Nilo até a planície de Gizé. Outros acreditam que máquinas simples, como alavancas e roldanas, ajudaram a elevar essas pedras colossais. Há ainda teorias que sugerem um sistema interno de construção, onde os blocos eram movidos através de corredores inclinados dentro da própria estrutura. Descobertas recentes trouxeram evidências impressionantes. Papiros encontrados no Mar Vermelho indicam que grandes quantidades de calcário foram transportadas em embarcações pelo rio Nilo. Registros mostram que equipes de trabalhadores especializados eram organizadas em grupos, recebendo pagamento em alimentos e cerveja, uma prática comum no Egito Antigo. Diferente do que se acreditava no passado, as pirâmides não foram erguidas por escravos, mas sim por artesãos e operários experientes. Mas, para que serviam essas grandiosas estruturas? As pirâmides eram tumbas projetadas para garantir a passagem do faraó para a vida eterna.
No coração dessas construções ficava a câmara funerária, onde o sarcófago do faraó era depositado, cercado por tesouros, armas e objetos pessoais. Os antigos egípcios acreditavam que esses itens seriam usados pelo rei em sua jornada para o além. Mas nem todas as riquezas permaneceram intocadas. Ao longo dos séculos, muitas pirâmides foram saqueadas, seus tesouros roubados e suas múmias profanadas. Apenas algumas tumbas, como a do faraó Tutankhamon, escaparam da destruição, preservando-se praticamente intactas até sua redescoberta no século XX. Para impedir os saqueadores, os egípcios criaram armadilhas e selaram suas tumbas com complexos sistemas de bloqueio. Há até registros de maldições inscritas nas paredes, alertando sobre terríveis desgraças para aqueles que perturbassem o descanso dos mortos. Hoje, a arqueologia moderna utiliza tecnologia avançada para desvendar os segredos das pirâmides. Tomografias, exames de DNA e simulações digitais recriam a aparência dos faraós e revelam detalhes surpreendentes sobre suas vidas e suas mortes. O Egito Antigo nos ensinou que a grandiosidade de uma civilização não está apenas em seus monumentos, mas no legado que deixa para a humanidade. Seus templos, pirâmides e relíquias são testemunhas silenciosas de uma cultura que, mesmo após milênios, continua viva na arte, na ciência e na espiritualidade. O fascínio pelo Egito Antigo permanece. A cada nova descoberta, nos aproximamos mais da compreensão de um povo que desafiou o tempo e se eternizou na história. E enquanto as pirâmides continuarem de pé, o Egito nunca será esquecido. Porque o Egito não é apenas um capítulo do passado. Ele é imortal.